O segundo tópico de Física 1 que vamos estudar é a cinemática. A cinemática, ela estuda os conceitos básicos para análise de movimento. Então, nessa fase, nós vamos conhecer tudo o que é básico para você analisar um movimento, seja ele qual for. Esses conceitos básicos de cinemática são de extrema importância para você analisar um movimento, seja ele qual for, como já falamos anteriormente. Então, o que é a cinemática? A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, e para isso, nós temos que entender a análise desse movimento, quais são as grandezas envolvidas no movimento. Esse conhecimento básico é de extrema importância. E o primeiro que nós vamos ver é corpo extenso e ponto material. O que é um corpo extenso? É um corpo que tem dimensões que vai interferir na análise do fenômeno. Por exemplo, como na figura aqui, um carro dentro da garagem. Ele é muito grande em relação à garagem. Portanto, ele é considerado um corpo que tem as dimensões interferindo na análise do fenômeno. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo do fenômeno, como o mesmo carro na estrada. Ele é muito pequeno em relação ao tamanho da estrada. Então, ele não vai interferir na análise do movimento, neste caso. Referencial. O que é referencial? Referencial é um ponto fixo em relação ao qual se analisa um movimento, ou seja, é o observador do fenômeno. Quando você destaca quem é o referencial, vamos analisar na figura aqui. Esta árvore é o referencial, então você analisa se o corpo está parado em relação a ela ou andando em relação a ela. O referencial continua fixo, ele não vai sair do lugar, ou seja, ele não vai mudar de posição em relação ao fenômeno que está acontecendo, ao movimento que está acontecendo. Então, a gente tem classificação de repouso e de movimento dependendo do referencial. O que é o repouso? Um corpo está em repouso quando a distância entre ele e o referencial não varia. Por exemplo, nós temos aqui a árvore como referencial, o carro está aqui, o tempo está passando e ele não está mudando de posição em relação à árvore. Então, nós podemos afirmar que ele está em repouso em relação a esta árvore. Eu não posso afirmar que ele está em repouso. Eu tenho que destacar quem é o referencial. Se eu falar simplesmente a palavra repouso, isso não é verdadeiro. Por quê? Está em repouso em relação a, aí eu destaco quem é o referencial. E o movimento é quando o corpo muda de posição em relação ao referencial no decorrer do tempo. O tempo está passando e o corpo vai mudar de posição em relação ao referencial. Inicialmente ele estava aqui e agora, depois de passado algum tempo, ele já está em outra posição em relação ao mesmo referencial. Outro conceito básico é a trajetória. A trajetória é o caminho percorrido pelo corpo no decorrer do tempo em relação a um referencial. Ou seja, aqui também eu tenho que destacar quem é o referencial. E essa trajetória vai mudar de acordo com o referencial. Podemos destacar aqui um outro referencial, outra trajetória, que pode ser essa mesma aqui, só que agora ela foi analisada em relação a uma pessoa e não em relação a esse prédio. Então, em relação a esse prédio, ela tem este formato. Em relação a essa pessoa, ela tem este formato. Então, ela muda de acordo com o referencial. Por este motivo, no estudo de movimentos que a gente faz na física, as trajetórias já são pré-definidas, porque seria impossível você analisar um movimento se você não destacasse quem é o referencial. As trajetórias que vamos estudar são a retilínea, que é uma reta que tem uma origem, que é chamada de zero, certo? E aqui nós vamos analisar os movimentos retilíneo uniformemente variado, queda livre e lançamento vertical. Todos esses movimentos têm uma trajetória que é uma reta.
E essa reta tem uma orientação que indica para onde vai essa trajetória. A outra trajetória que vamos analisar é a trajetória circular. Nessa trajetória, vamos estudar o movimento circular uniforme. E a trajetória parabólica, que é composta por uma composição de movimentos, ou seja, toda a trajetória que tem esse formato, ela é executada por um corpo que tem uma composição de movimentos, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. A trajetória parabólica será a trajetória do lançamento oblíquo e do lançamento horizontal. Posição escalar. O que é posição? É o lugar ocupado pelo corpo na trajetória medido em relação à origem, ou seja, a posição do corpo em relação à origem da trajetória. Aqui nós temos uma trajetória retilínea, o corpo está nessa posição que é medida em relação ao ponto zero dessa trajetória, que é a origem. Essa posição é classificada como inicial no início do movimento e final no final do movimento. Então, a gente percebeu aqui que existe uma mudança de posição no decorrer do tempo. A posição que ele estava inicialmente é chamada de S0 e a posição que ele está no final do movimento é chamada de S. A diferença entre a posição inicial e a posição final é chamada de deslocamento escalar. O que é deslocamento escalar? É a distância em linha reta, presta atenção, distância em linha reta da posição inicial até a posição final. Agora nós estamos analisando a trajetória retilínea, mas daqui a pouco nós vamos analisar aquela trajetória qualquer que vimos no slide anterior. Aí vocês vão perceber que o ΔS vai ser sempre uma linha reta entre a posição inicial e a posição final. Esse ΔS é uma grandeza vetorial, então ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser nulo. Quando que o ΔS é positivo? Quando o corpo está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Trajetória para a direita, deslocamento para a direita. Neste caso, o ΔS, que é essa medida aqui, será positivo. Ele pode ser negativo quando o corpo desloca no sentido contrário da trajetória. A trajetória para a direita, o deslocamento será feito para a esquerda. Neste caso, o ΔS é negativo. E ele pode ser nulo quando o corpo retorna ao ponto de partida, ou seja, o corpo vai sair de uma posição inicial, vai até uma outra posição qualquer e vai retornar ao ponto de partida. Neste caso, ΔS é zero. Por quê? Porque a posição no final do movimento coincide com a posição inicial. Então, se eu fizer S menos S0, vai dar zero. Espaço percorrido, diferente do deslocamento, é a distância efetivamente percorrida. É representado por ΔD e é uma grandeza escalar e sempre positivo. Não dá para você andar menos 20 metros. Você andou 20 metros, seja a favor da trajetória ou contra a trajetória, você andou 20 metros. Você deslocou 20 metros. A favor da trajetória, ΔS, 20 metros positivo. Contra a trajetória, ΔS, menos 20 metros negativo. Então, nesse movimento de ida e volta, o espaço percorrido não é zero, diferente do ΔS, que é zero, a distância aqui será a soma de tudo que ele andou, na ida e na volta. Ok? Intervalo de tempo é a duração do fenômeno, que no caso será o movimento aqui, que é o fenômeno que vamos estudar. É o tempo de duração do fenômeno. Outro conceito importante é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o tempo total para percorrer essa distância, inclusive o tempo que o corpo estiver parado. Então, vamos dar um exemplo. Se você faz uma viagem e no meio dessa viagem você para fazer um lanche, para
calcular a velocidade média durante a viagem, você vai ter que considerar, inclusive, o tempo que você ficou parado fazendo o lanche. Já a velocidade escalar, que é uma grandeza vetorial, mas quando eu chamo ela de velocidade escalar, eu estou me referindo somente ao valor dessa velocidade. Aqui eu não vou levar em conta o sinal, não ainda, só na hora que a gente iniciar o estudo de movimento. É o quociente entre o deslocamento e o tempo. Então, a gente já percebe se o ΔS pode ser positivo, negativo ou nulo, essa velocidade escalar também pode ser positiva, negativa ou nula. Ela será positiva quando o corpo se deslocar no mesmo sentido da trajetória, como a gente viu anteriormente. Ela será negativa se o corpo se deslocar no sentido contrário da trajetória. E ela será nula desde que o corpo volte para a posição inicial. Então, muito cuidado. Velocidade média é distância dividido pelo tempo e é sempre positiva. E aqui você leva em conta o tempo parado. Velocidade escalar é deslocamento dividido pelo tempo. Aqui ela pode ser positiva, negativa ou nula. As unidades usadas no Sistema Internacional no estudo de cinemática são, para a velocidade, metro por segundo, mas temos uma unidade usual no nosso país que é quilômetro por hora. Então, essa unidade aqui é a usual do país e essa é a unidade do Sistema Internacional. Fatalmente, em alguma questão, você vai ter que transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, ou de metro por segundo para quilômetro por hora, porque você estará comparando unidade do Sistema Internacional e unidade usual. O espaço no Sistema Internacional é medido em metro e a unidade usual é quilômetro. Ninguém fala que viajou 80 mil metros, fala que viajou 80 quilômetros, mas a unidade do Sistema Internacional é metro. Fatalmente você terá que transformar de uma para outra em alguma questão. E o tempo no Sistema Internacional é em segundo. E a unidade usual de tempo que a gente utiliza é a hora. Então, você terá que transformar também. Lembrem-se que aqui a variação é de 60 em 60, ok? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Não é decimal igual aqui no metro, certo? Para transformar a velocidade de quilômetro por hora em metro por segundo, basta dividir por 3,6. E para transformar metro por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Por que isso? Porque nós estamos transformando duas unidades ao mesmo tempo. Eu não estou transformando só o quilômetro, eu estou transformando o quilômetro e a hora. Então, vamos analisar. Quilômetro dividido por hora. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu terei 1.000 sobre 3.600. Simplificando tudo isso, eu vou ter 1 dividido por 3,6. Por isso que eu divido por 3,6 para passar de quilômetro por hora para metro por segundo e multiplico por 3,6 para passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Para finalizar, algumas transformações de unidades mais importantes. Todos sabem que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então de quilômetro para metro a gente multiplica por 1.000. Uma hora tem 3.600 segundos, então de hora para segundo multiplicamos por 3.600. Agora, muita atenção. A unidade de tempo ela é muito importante no estudo de movimento e também lá na Física 3, no estudo de consumo de energia. E a sua transformação não é decimal como as outras unidades, como a unidade de comprimento, ok? A unidade de volume, a unidade de área. Ela tem uma variação de 60 em 60, como a gente viu anteriormente. Então, lembrem-se disso. De minuto para segundo, a gente multiplica por 60 e de segundo para minuto, a gente divide por 60. Na ida, a gente multiplica, da maior para menor, a gente vai multiplicar, e da menor para maior, nós vamos dividir. De segundo para hora, a gente divide por 3.600 e de minuto para hora, a gente divide por 60.
Então, presta bastante atenção nisso, porque nós vamos precisar dessa transformação de unidade, não só agora no estudo de movimento, como também depois no consumo de energia lá na Física 3. Na próxima aula, nós já vamos iniciar o estudo de movimento propriamente dito, e o primeiro movimento será o movimento retilíneo uniforme. Muito obrigada.